Livro A Doutrina Secreta, volume 1, de Helena Petrovna Blavatsky. Continuação da narrativa. Comentários aos textos e expressões das 7 instâncias, segundo a numeração das instâncias e dos slokas. Instância 1. Título: A Noite do Universo. Item número 1. O Eterno Pai, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades. Observação: quando ele se refere ao Eterno Pai, ele está se referindo ao espaço. Continuação da narrativa. O Pai, o espaço, é a causa eterna onipresente e incompreensível divindade, cujas invisíveis vestes são a raiz mística de toda a matéria do universo. O espaço é a única coisa eterna que somos capazes de imaginar facilmente, imutável em sua abstração, e que não é influenciado nem pela presença nem pela ausência de um universo objetivo. Não tem dimensões, seja em que sentido for, e existe por si mesmo. O espírito é a primeira diferenciação de aquilo, a causa sem causa do espírito e da matéria. Segundo o ensinamento do catecismo esotérico, não é nem o vazio sem limites, nem a plenitude condicionada, mas ambas as coisas simultaneamente. Foi, é e sempre será. Assim, as vestes representam o número da matéria cósmica não diferenciada, não a matéria tal como a conhecemos, mas a essência espiritual da matéria, em seu sentido abstrato, coeterna e una com o espaço. A natureza raiz é também a fonte das propriedades sutis e invisíveis da matéria visível. É, por assim dizer, a alma do Espírito único e infinito. Os hindus a chamam Mula Prakriti e dizem que é a substância primordial que constitui a base do Upadi, ou veículo de todos os fenômenos, sejam físicos, psíquicos ou mentais. É a fonte de onde se irradia o Akasha. As 7 eternidades significam evos ou períodos. A palavra eternidade, tal como a entende a teologia cristã, não tem sentido para os asiáticos, exceto quando aplicada à existência única. O termo sempiterno, que é o eterno somente em relação ao futuro, não passa de uma expressão errônea. Observação número 2. Lê-se no Vishnu Purana, livro 2, capítulo 8. Estende-se por imortalidade a existência até o fim do Kalpa. E Wilson, o tradutor, observa em uma nota: eis, segundo o Vedas, tudo o que se deve entender com respeito à imortalidade ou eternidade dos deuses. Estes perecem ao consumar-se a dissolução universal, ou pralaya. E a filosofia esotérica diz: não perecem, mas são reabsorvidos. Fim da observação número 2. Continuação da narrativa. Tais palavras não existem
nem podem existir na metafísica filosófica e eram até desconhecidas anteriormente ao cristianismo eclesiástico. As 7 eternidades significam os 7 períodos de um Manvantara, ou um espaço de tempo correspondente à sua duração, e abrangem toda a extensão de um Mahakalpa, ou grande idade, 100 anos de Brahma, perfazendo um total de 311,040 trilhões de anos. Cada ano de Brahma se compõe de 360 dias e de igual número de noites de Brahma, computando-se pelo Chandrayama, ou ano lunar. E um dia de Brahma corresponde a 4,320 bilhões de anos comuns. Essas eternidades se relacionam com cálculos os mais secretos, em que, para a obtenção do total exato, cada cifra deve ser 7 vezes, variando o expoente x conforme a natureza do ciclo no mundo subjetivo ou real. E também todo número ou cifra que represente os diversos ciclos do maior ao menor, ou a eles se refira no mundo objetivo ou ilusório, deve ser necessariamente múltiplo de 7. Não é possível dar a chave dessas operações, porque ela envolve o mistério dos cálculos esotéricos e, para fins de cálculos ordinários, deixa de ter sentido. O número 7, diz a Cabala, é o grande número dos mistérios divinos. O número 10 é o de todos os conhecimentos humanos. A década pitagórica. 1000 é a terceira potência de 10, e, portanto, o número 7 é igualmente simbólico. Na doutrina secreta, o número 4 é o símbolo masculino, apenas no plano mais elevado da abstração. No plano da matéria, o 3 é o masculino e o 4 o feminino. A linha vertical e a horizontal, no 4º grau do simbolismo, em que os símbolos se convertem em signos dos poderes geradores no plano físico. Estância 1, item número 2. O tempo não existia, porque dormia no seio infinito da duração. O tempo não é mais que uma ilusão ocasionada pela sucessão dos nossos estados de consciência à medida que viajamos através da duração eterna, e deixa de existir quando a consciência em que tal ilusão se produz já não existia. Então, ele jaz adormecido. O presente não é senão uma linha matemática que separa aquela parte da duração eterna que chamamos futuro daquela outra a que damos o nome de passado. Nada há sobre a Terra que tenha uma duração real, pois nada permanece sem mutação ou no mesmo estado durante um bilionésimo de segundo que seja. E a sensação que temos da realidade desta divisão do tempo, conhecida como presente, advém da impressão momentânea ou das impressões sucessivas que as coisas comunicam aos nossos sentidos, à medida que passam da região do ideal que dominamos futuro à região da memória que chamamos passado. Da mesma forma, uma centelha elétrica instantânea produz em nós uma sensação de duração, por deixar em nossa retina uma impressão que continua. As pessoas e as coisas reais e efetivas não são unicamente o que se vê em um dado momento,
mas consistem na soma de todas as suas múltiplas e cambiantes condições, desde o instante em que aparecem, sob a forma material, até aquele em que deixam de existir sobre a Terra. Essas somas totais estão eternamente no futuro e passam gradualmente através da matéria para ficarem eternamente no passado. Ninguém dirá que uma barra de metal que se arremessa ao mar começa a existir a partir do momento em que deixa a atmosfera e que cessa de existir quando penetra na água, nem que tal objeto consiste tão somente em sua seção transversal coincidente em determinado momento, com o plano matemático que separa e une, ao mesmo tempo, a atmosfera e o oceano. Analogamente, é o que sucede com as pessoas e as coisas que, caindo do será no foi, isto é, do futuro no passado, representam ocasionalmente aos nossos sentidos como se uma seção transversal do seu todo à medida que vão passando através do tempo e do espaço como matéria, em seu caminho de uma eternidade para outra. E estas duas eternidades constituem aquela duração, na qual e somente na qual há algo que tem existência real, que os nossos sentidos confirmariam se estivessem aptos a conhecê-la. Estância 1, item número 3. A mente universal não existia, porque não havia Ar-Ri para contê-la. Mente é o nome dado à totalidade dos estados de consciência compreendidos sob as denominações do pensamento, vontade e sentimento. Durante o sono profundo, cessa o trabalho de ideação no plano físico e a memória é suspensa. Em todo esse tempo, a mente não existe, uma vez que o órgão, por cujo intermédio o ego manifesta a ideação e a memória no plano físico, cessou temporariamente de funcionar. Um número não pode chegar a ser fenômeno em qualquer plano de existência, sem que se manifeste nesse plano por meio de uma casa ou veículo apropriado. E durante a longa noite de repouso chamada Pralaya, quando todas as existências são dissolvidas, a mente universal permanece como uma possibilidade de ação mental, ou como aquele pensamento abstrato e absoluto do qual a mente é a manifestação concreta e relativa. Os Ar-Ri, Dayan Korans, são as legiões de seres espirituais, as legiões angélicas do cristianismo, os Elohims e os mensageiros dos judeus, que constituem o veículo para a manifestação do pensamento e da vontade divina, ou universal. São as forças inteligentes que elaboram as leis da natureza e as fazem executar, cumprindo por sua vez e ao mesmo tempo as leis que lhes são analogamente ditadas por poderes ainda mais elevados, mas não são personificações das forças da natureza como erroneamente se tem acreditado. Esta hierarquia de seres espirituais, por cujo intermédio atua a mente universal, assemelha-se a um exército, uma verdadeira legião, pelo qual se manifesta o poder militar de uma ação e que se compõe de corpos de tropa, divisões, brigada, regimentos, etc., etc., cada qual com a sua individualidade ou vida distinta, sua liberdade de ação
e sua responsabilidade limitadas, estando cada unidade contida em uma individualidade superior, à qual ficam subordinados seus próprios interesses, e encerrando em si, ao mesmo passo, individualidades inferiores. Estância 1, item número 4. Os 7 caminhos da felicidade não existiam. Observação número 3. Nirvana, em chinês, é Nippang, Nibbana, em birmanês, Moksha, na Índia. Observação 3. Letra A. Há 7 caminhos, ou vias, que conduzem à felicidade da não existência, que é o absoluto ser, existência e consciência. Não existiam, porque o universo até então se achava vazio, só existindo no pensamento divino. Fim das observações número 3. Continuação da narrativa. As grandes causas da desgraça não existiam, porque não havia ninguém que as produzisse e fosse por elas aprisionado. Observação número 4. Nidana e Maya, as 12 Nidanas, em tibetano Trembrel Shangmyu, são as causas principais da existência, efeitos gerados por um encadeamento. Observação número 4, letra B. Porque são as 12 nidanas, ou causas do ser, cada uma é o efeito da causa antecedente e, por seu turno, a causa da que lhe sucede, estando a soma total das nidanas baseadas nas 4 verdades, doutrina especialmente característica do sistema Hinayana. Pertencem a elas a teoria de que todas as coisas seguem o curso da lei, a lei inevitável que produz o mérito e o demérito, e que finalmente faz sentir a força do karma em toda a sua plenitude. É um sistema fundado na grande verdade de que a reencarnação infunde temor, porque a existência nesse mundo só traz ao homem sofrimento, desgraça e dor, sendo a própria morte incapaz de dar ao homem a sua libertação, porque a morte não é mais que a porta pela qual ele passa de uma para outra vida na terra, após um breve repouso no umbral, ou seja, no Devanshan. O sistema Hanayana, ou escola de pequeno veículo, data de tempos muito remotos, ao passo que o Mahayana, ou escola de grande veículo, pertence a um período mais recente e teve início após a morte de Buda. Todavia, as doutrinas deste último sistema são tão antigas como as montanhas que têm servido de locais para escolas semelhantes desde as épocas imemoriais. E, na verdade, as escolas Hanayana e Mahayana ensinam ambas as mesmas coisas. Yana, ou veículo, é uma expressão mística e os 2 veículos significam que o homem pode escapar às tribulações dos renascimentos e até à ilusória felicidade do Devanshan, por meio da obtenção da sabedoria e do conhecimento, os únicos que podem dissipar os frutos da ilusão e da ignorância. Maya, ou ilusão, é um elemento que participa de todas as coisas finitas, porque tudo quanto existe possui tão só um valor relativo e não absoluto, tendo em vista que a aparência assumida pelo número perante o observador depende do poder de cognição deste último,
Aos olhos incultos do selvagem, uma pintura se apresenta como um aglomerado confuso e incompreensível de linhas e manchas coloridas, ao passo que a vista educada descobre ali imediatamente uma figura ou uma paisagem. Nada é permanente, a não ser a existência una, absoluta e oculta, que contém em si mesma os números de todas as realidades. As existências pertencentes a cada plano do ser, incluindo os Jihan-Kohans mais elevados, são comparáveis às sombras projetadas por uma lanterna mágica em uma superfície branca. No entanto, todas as coisas são relativamente reais, porque o conhecedor é também um reflexo, e por isso as coisas conhecidas lhe parecem tão reais quanto ele próprio. Para conhecer a realidade das coisas, há mister considerá-las antes ou depois de haverem passado, qual um relâmpago, através do mundo material, pois não podemos discernir essa realidade diretamente quando só dispomos de instrumentos sensitivos que trazem à nossa consciência apenas os elementos do mundo material. Seja qual for o plano em que possa estar atuando a nossa consciência, tanto nós como as coisas pertencentes ao mesmo plano somos as únicas realidades do momento. À medida, porém, que nós vamos nos elevando na escala do desenvolvimento, percebemos que, nos estágios já percorridos, havíamos tomado sombras como realidades e que o progresso ascendente do ego é um contínuo e sucessivo despertar, cada passo à frente, levando consigo a ideia de que então alcançamos a realidade. Mas só quando houvermos atingido a consciência absoluta e com ela operarmos a fusão da nossa, é que viremos a libertar-nos das ilusões de Maya. Estância 1, item número 5. Só as trevas enchiam o todo sem limites, porque pai e mãe e filho eram novamente um, e o filho ainda não havia despertado para a nova ronda e a peregrinação por ela. Observação número 5, letra A. As trevas são pai e mãe, a luz é o filho. Diz antigo provérbio oriental. Não podemos conceber a luz senão considerando-a como proveniente de alguma fonte que lhe seja a causa. E como no caso da luz primordial essa fonte é desconhecida, conquanto a reclamem a razão e a lógica, nós a chamamos trevas. Do ponto de vista intelectual, quanto à luz secundária ou reflexa, seja qual a sua fonte, não pode ter senão um caráter temporário ou maiavico. As trevas são, portanto, a matriz eterna, na qual as origens da luz aparecem e desaparecem. Em nosso plano, nada se acrescenta às trevas para convertê-las em luz, nem tampouco a luz para transformá-las em trevas. Elas são permutáveis e, cientificamente, a luz é tão somente um modo das trevas e vice-versa. Contudo, ambas são fenômenos do mesmo número, que são trevas absolutas para a mente científica, mas não passam de um obscuro crepúsculo para os místicos em geral. Se bem que, aos olhos espirituais do iniciado, seja a luz absoluta. O grau de luz que podemos perceber no meio das trevas depende da nossa capacidade de visão. O que para nós é luz, são trevas para certos insetos, e o olho do clarividente vê iluminação ali, onde o olho normal
só depara a escuridão. Quando todo o universo jazia imerso no sono, isto é, quando havia regressado ao seu elemento primordial, não existia ali nem centro de luminosidade, nem olho para perceber a luz, e as trevas enchiam necessariamente o todo sem limites. Fim da observação 5, letra A. Observação número 6. O termo roda é a expressão simbólica para designar um mundo ou globo, o que demonstra que os antigos sabiam ser a nossa Terra um globo que gira, e não um quadrado imóvel, como ensinaram alguns padres cristãos. A grande roda é a duração completa do nosso ciclo de existência, ou Mahakalpa, isso é, a revolução completa de nossa cadeia especial de 7 globos ou esferas, desde o princípio até o fim. As pequenas rodas significam as rondas, também em número de 7. Observação número 6, letra B. O pai e mãe são os princípios masculino e feminino na natureza raiz, os polos opostos que se manifestam em todas as coisas em cada plano do cosmos, ou o espírito e a substância, em um aspecto menos alegórico, e cuja resultante é o universo, ou o Filho. Eles são novamente um. Quando na noite de Brahma, durante o Pralaya, tudo no universo objetivo retorna à causa única, eterna e primária, para ressurgir na aurora seguinte, como acontece periodicamente. Karana, a causa eterna, estava só. Para dizer mais claramente, Karana permanece só durante as noites de Brahma. O anterior universo objetivo dissolveu-se em sua causa única, eterna e primária, e mantém-se como que em dissolução no espaço para diferenciar-se outra vez e cristalizar-se de novo na seguinte aurora manvantarica, que será o começo de um novo dia ou de uma nova atividade de Brahma, símbolo de um universo. Em linguagem esotérica, Brahma é o pai, mãe e filho, ou espírito, alma e corpo, a um só tempo, sendo cada personagem o símbolo de um atributo e cada atributo ou qualidade um eflúvio graduado do sopro divino em suas diferenciações cíclicas, involutivas e evolutivas. No sentido cósmico-físico, é o universo, a cadeia planetária e a Terra. No sentido puramente espiritual, é a divindade ignota, o espírito planetário e o homem, o filho dos dois, produto do espírito e da matéria, sua manifestação nos aparecimentos periódicos sobre a Terra durante as rodas ou Mavantaras. Fim da observação número 6, letra B. Continuação da narrativa. Estância 1, item 6. Os 7 senhores sublimes e as 7 verdades haviam cessado de ser, e o universo, filho da necessidade, estava mergulhado em Paranispana, para ser inspirado por aquele que é, e todavia não é. Nada existia. Observação número 7, letra A. Os 7 senhores sublimes são os 7 espíritos criadores, os Dhyan Kohans, que correspondem aos Elohims hebreus. É a mesma hierarquia dos arcanjos a que pertencem São Miguel, São Gabriel e outros,
na teogonia cristã. Mas, enquanto na teologia dogmática romana se atribui a São Miguel, por exemplo, a guarda de todos os golfos e promontórios. No sistema esotérico, os dhyanis velam sucessivamente sobre uma das rondas e sobre as grandes raças raízes de nossa cadeia planetária. Ensina-se, por outra parte, que eles enviam seus bodhisattvas à Terra como representantes humanos dos Dhyani Budas durante cada ronda e cada raça. Das 7 verdades, as revelações, ou melhor, segredos revelados, só 4 nos foram dadas a conhecer, pois estamos ainda na 4ª ronda, e por isso não teve o mundo até agora senão 4 Budas. Trata-se, aliás, de questão sobremodo complexa, da qual mais adiante nos ocuparemos com mais amplitude. Até hoje existem somente 4 verdades e 4 Vedas, dizem os hindus e os budistas. Foi por uma razão semelhante que Irineu insistiu na necessidade de 4 evangelhos. Mas, como cada nova raça raiz, no início de uma ronda, deve ter a sua revelação e os seus reveladores. A próxima ronda trará consigo a 5ª e subsequente a 6ª, e assim por diante. Observação número 7, letra B. A perfeição absoluta, Paranirvana, é Jnana. Paranishpana é a perfeição absoluta que todas as existências alcançam no fim de um grande período de atividade, ou Mahamvarata, e em que permanecem durante o período seguinte de repouso. Chama-se, em tibetano, Yangrup. Até os dias da escola Yogasharaya, a verdadeira natureza do Paranirvana era ensinada publicamente, mas desde então passou a ser de todo esotérica, e daí o existirem tantas interpretações contraditórias sobre este assunto. Só um verdadeiro idealista é capaz de compreendê-la. Para entender a significação daquele estado e saber por que o não-eu, o vazio e as trevas são 3 em 1, o que existe por si mesmo e é perfeito, há que considerar tudo como ideal, à exceção do Paranirvana. Este, porém, só é absoluto de um ponto de vista relativo, devendo dar lugar a uma perfeição ainda mais absoluta e de um grau de excelência mais elevado, no subsequente período de atividade, tal como acontece se tão material comparação nos é permitida, como uma flor perfeita deve cessar de sê-lo e parecer, a fim de converter-se em um fruto perfeito. A doutrina secreta ensina o progressivo desenvolvimento de todas as coisas, tanto dos mundos como dos átomos. Não é possível conceber o princípio desse maravilhoso desenvolvimento, nem tampouco imaginar-lhe o fim. O nosso universo não passa de uma unidade em um número infinito de universos, todos eles filhos da necessidade, elos da grande cadeia cósmica e de universos, cada qual em relação de efeito com o que precedeu e de causa com o que lhe sucede. O aparecimento e o desaparecimento do universo são descritos como expiração e inspiração do grande sopro, que é eterno
e que, sendo o movimento, é um dos três aspectos do absoluto. Os outros dois são o espaço abstrato e a duração. Quando o grande sopro expira, é chamado o sopro divino e considerado como a respiração da divindade incognoscível, a existência una, emitindo esta, por assim dizer, um pensamento que vem a ser o cosmos. De igual modo, quando o sopro divino é inspirado, o universo desaparece no seio da Grande Mãe, que então dorme envolta em suas sempre invisíveis vestes. Observação número 7, letra C. Por aquele que é, e todavia não é, entende-se aquele grande sopro do qual só podemos dizer que é a existência absoluta, sem que nos seja dado representá-lo em nossa imaginação como uma forma qualquer de existência que possamos distinguir da não existência. Os três períodos, presente, passado e futuro, são, em filosofia esotérica, um tempo composto, mas apenas em relação ao plano fenomenal, pois que no reino dos números não tem validade abstrata. Como dizem as Escrituras, o tempo passado é o tempo presente e também o futuro, o qual não tenho ainda vindo à existência. Entretanto, é, segundo um dos preceitos do Prasanga Madhyamika, cujos dogmas se tornaram conhecidos após a sua separação das escolas puramente esotéricas. Observação número 8. Você pode consultar em Dzungarian Mani Kumbum, o livro dos 10.000 preceitos. Consulte também Valsliev der Buddhismus, página 327 a 357. Continuação da narrativa. Em resumo, nossas ideias quanto à duração do tempo são todas derivadas de nossas sensações de acordo com as leis de associação, enlaçadas de modo inextricável com a relatividade do conhecimento humano. Essas ideias não podem, contudo, ter existência alguma fora da experiência do eu individual e perecem quando sua marcha evolutiva dissipa o Maya da existência fenomenal. Qual é o exemplo, o tempo, senão a sucessão panorâmica dos nossos estados de consciência? Eis aqui as palavras de um mestre. Sinto-me desnorteado quando tenho de empregar essas três palavras, passado, presente e futuro, pobres conceitos das fases objetivas do subjetivo todo, e tão mal apropriadas ao seu objetivo quanto a delicada arte do escultor. É um axioma filosófico. Há que alçar para Marta para não se converter em fácil presa de Samvriti. Observação número 9. Para dizer com mais clareza, o homem deve adquirir a verdadeira consciência de si mesmo para compreender Samvriti, ou a origem da ilusão. Para Marta, é o sinônimo do termo Svasambhedana, ou a reflexão que se analisa a si mesma. Existe uma diferença na interpretação do significado de Paramartha entre os Yogacarayas e os Madhyamikas. Mas nenhuma destas duas escolas explica o verdadeiro sentido esotérico da expressão. Fim da observação número 9 e fim de todo o texto da observação 7, letra C. Estância número 1,
Item número 7. As causas da existência haviam sido eliminadas. O visível que foi e o invisível que é repousam no eterno não ser, o único ser. Observação letra A. As causas da existência significam não somente as causas físicas conhecidas pela ciência, mas também as causas metafísicas, a principal das quais é o desejo de existir, uma resultante de Nidana e de Maya. Este desejo de uma vida senciente manifesta-se por si mesmo em todas as coisas, desde o átomo ao sol. É um reflexo do pensamento divino projetado na existência objetiva sob a forma de uma lei que manda o universo existir. Segundo o ensinamento esotérico, a causa real daquele suposto e de toda a existência permanece sempre oculta e suas primeiras emanações representam as mais elevadas abstrações que a mente humana pode conceber. Temos que admitir tais abstrações como a causa deste universo material que se apresenta aos sentidos e à inteligência, e são elas necessariamente o fundamento dos poderes secundários e subordinados à natureza, que têm sido antropomorfizados e adorados como Deus, e como deuses pelas multidões de todas as épocas. Impossível é conceber seja lá o que for sem uma causa. Tentar fazê-lo é deixar a mente no vazio. Esta é virtualmente a condição em que deve afinal encontrar-se a mente, quando pretendemos acompanhar de diante para trás a cadeia de causas e efeitos. Mas tanto a ciência como a religião se lançam nesse vazio com demasiada precipitação, porque ignoram as abstrações metafísicas, e são estas as únicas causas concebíveis das coisas concretas do mundo físico. As abstrações tornam-se cada vez mais concretas à medida que se aproximam do nosso plano de existência, até que, por fim, se cristalizam em fenomenais, sob a forma de universo material, por um processo de conversão do metafísico em físico, semelhante àquele que faz o vapor condensar-se em água e a água solidificar-se em gelo. Observação letra B. A ideia do eterno não ser, que é o único ser, aparece como um paradoxo a quem quer que não se dê conta de que nós limitamos nossas ideias sobre o ser à nossa presente consciência da existência, dando este termo a um sentido específico em vez de genérico. Se uma criança, ainda no seio materno, pudesse pensar, segundo a acepção que damos a esta palavra, limitaria necessariamente e do mesmo modo o seu conceito de ser a vida intrauterina, a única por ela conhecida. E se tratasse de exprimir em sua consciência a ideia da vida depois do nascimento, para ela a morte chegaria provavelmente, na falta de base para o raciocínio e de faculdades para compreendê-la, a definir aquela vida como o não ser, que equivale ao ser ou existência real. Em nosso caso, o ser uno é o númeno de todos os númenos que sabemos devem existir por trás de todos os fenômenos, dando-lhes a sombra do que de realidade que possuem, mas que não podemos atualmente conhecer por nos faltarem os sentidos e a inteligência indispensáveis à sua percepção. Os átomos impalpáveis de ouro disseminados em uma tonelada de quartzo aurífero podem ser imperceptíveis à vista do mineiro. No entanto,
sabe o mineiro, não só que ali se encontram, mas também que são eles unicamente que conferem ao minério um valor apreciável, e esta relação entre o ouro e o quartzo podem sugerir apenas uma fraquíssima ideia da que existe entre o númeno e o fenômeno, com diferença de que o mineiro sabe que aspecto terá o ouro quando for extraído do quartzo, ao passo que o mortal comum não pode ter noção da realidade das coisas fora de Maya, que as vela e oculta. Só o iniciado, enriquecido pelo conhecimento adquirido através de inúmeras gerações de seus predecessores, dirige o olho de Dangma para a essência das coisas, em que Maya não pode ter nenhuma influência. É neste ponto que os ensinamentos da filosofia esotérica em relação com os Nidanas e as quatro verdades assumem capital importância. São, porém, secretos. Fim da observação da letra B. Continuação da narrativa. Estância 1, item número 8. A forma una de existência, sem limites, infinita, sem causa, permanecia sozinha, em um sono sem sonhos. E a vida pulsava inconsciente no espaço universal, em toda a extensão daquela onipresença que o olho aberto de Dangma percebe. Observação número 10. Na Índia, é chamado de olho de Shiva, mas para lá das grandes montanhas é conhecido na fraseologia esotérica como o olho aberto de Dangma. Dangma quer dizer alma purificada, aquele que se tornou um Jivanmukta, um adepto mais elevado, ou melhor, aquele a quem se dá o nome de Mahatma. Seu olho aberto é olho espiritual e interno do vidente, e a faculdade por ele se manifesta não é a clarividência como se entende geralmente, ou seja, o poder de ver à distância, mas antes a faculdade da intuição espiritual, por meio da qual se pode obter o conhecimento direto e exato. Esta faculdade se acha intimamente relacionada com o terceiro olho, que a tradição mitológica atribui a certas raças humanas. Fim da observação número 10. Explicação da observação letra A. A tendência do pensamento moderno é voltar à antiga ideia de que as coisas aparentemente mais diversas possuem uma base homogênea, a heterogeneidade emergindo da homogeneidade. Os biologistas procuram neste momento o protoplasma homogêneo e os químicos o protilo, enquanto a ciência investiga a força da qual a eletricidade, o magnetismo, o calor, etc., são diferenciações. A doutrina secreta leva esta ideia à região da metafísica, com o postulado de uma forma única de existência como base e fonte de todas as coisas. Mas é possível que a expressão forma única de existência não seja totalmente correta. A palavra sânscrita é Prabhavapiava, a região, seria melhor dizer o plano, de onde tudo sai e para onde tudo retorna. Como diz um comentador, não é a mãe do mundo, conforme a tradução de Wilson. Observação número 11. Veja em Vishnu Purana, volume 1, item 21. Continuação da narrativa. Porque Jagat Yoni, como demonstra Fitzgerald Hall
é mais propriamente a causa material do mundo, que a mãe do mundo ou a matriz do mundo. Os comentaristas purânicos a interpretam como karana, causa, mas a filosofia esotérica a considera o espírito ideal daquela causa. Em seu estado secundário, é o Svabhavat, do filósofo budista, a eterna causa e efeito, onipresente e, contudo, abstrata, a essência plástica existente por si mesma e a raiz de todas as coisas vista em seu duplo sentido, da mesma forma como o Vedantino considera o seu Parabrahman. Emula Prakriti, o Uno, sob dois aspectos. Parece realmente extraordinário ver grandes sábios especularem sobre a possibilidade de que a Vedanta e, sobretudo, o Uttara Mimamsa tenham sido inspirados pelos ensinamentos dos budistas, quando, ao contrário, o budismo, o ensinamento de Gautama Buda, é que foi inspirado e construído inteiramente sobre os princípios da doutrina secreta, de que ora tentamos apresentar um epitome, ainda que incompleto, e nos quais também se apoiaram os Upanishads. Observação número 12. E não obstante, uma pretensa autoridade, Sir Monier Williams, professor catedrático de sânscrito em Oxford, acaba de negar precisamente este fato. Eis o que ele ensinava ao seu auditório em 4 de junho de 1888 em seu discurso anual perante o Instituto Vitória da Grã-Bretanha. Em sua origem, o budismo mostrou-se infenso a todo o asceticismo solitário, para alcançar as sublimes alturas do conhecimento. Não possuía nenhum corpo de doutrina, fosse oculto ou esotérico, vedado às pessoas comuns. E mais ainda, quando Gautama Buda começou o seu ofício, a última e inferior forma de yoga parece que era muito pouco conhecida. E logo contradizendo-se, o ilustre conferencista diz aos seus ouvintes: sabemos pelo Lalita Vestara que diversas formas de tortura corporal, automacerações e austeridades eram comuns no tempo de Gautama. Mas o orador parece ignorar por completo que aquela espécie de tortura e maceração do próprio corpo é precisamente a forma inferior de yoga. Hatha Yoga, sistema que, segundo suas palavras, era pouco conhecido e, no entanto, tão comum no tempo de Gautama. Fim da observação número 12. Continuação do texto da letra A. É uma verdade que não será lícito obscurecer diante dos ensinamentos de Sri Shankaracharya. Observação número 13. Pretende-se até que todos os 6 darshanas, escolas de filosofia, apresentam traços da influência de Buda e traços oriundos, ora do budismo, ora de ensinamentos gregos. Veja-se em Weber Max Miller. Devemos lembrar, no entanto, que Colebrooke, autoridade máxima em tais assuntos, há muito tempo que resolveu a questão demonstrando que os hindus, neste caso, foram os mestres e não os discípulos. Fim da observação número 13. E fim da observação do texto da letra A. Agora, a observação da letra B.
O sono sem sonhos é um dos 7 estados de consciência conhecidos como esoterismo oriental. Em cada um destes estados entra em ação uma parte distinta da mente, ou, como diria um vedantino, o indivíduo é consciente em um plano diferente do seu ser. As palavras sono sem sonhos são usadas para exprimir uma condição algo semelhante àquele estado de consciência no homem, que não dando lugar a nenhuma lembrança no estado de vigília, parece um vazio. Da mesma forma que o sono de uma pessoa magnetizada se lhe afigura um vazio inconsciente quando ela retorna à sua condição normal, embora acabasse de falar e conduzir-se durante aquele sono magnético, como faria um indivíduo consciente. Fim da observação da letra B. Continuação da narrativa. Estância 1, item 9. Onde, porém, estava Dangma quando o Alaya do universo se encontrava em Paramarta e a grande roda em Anupadaka? Observação número 14. Quando a frase fala Alaya do universo, está se referindo à alma como base do mundo, anima mundi. Observação número 15. Quando fala Paramarta, está se referindo ao ser absoluto e à consciência absoluta, que são o absoluto não ser e a absoluta inconsciência. Observação letra A. Deparamo-nos aqui a questão que constitui, durante séculos, o fundo das controvérsias escolásticas. Os dois termos Alaya e Paramarta foram causa de múltiplas discussões nas escolas e de que a verdade fosse subdividida em um sem número de aspectos, e isto em escala jamais ocorrida quanto às outras palavras místicas. Alaya é a alma do mundo, anima mundi, a superalma de Emerson, que, segundo o ensinamento esotérico, muda periodicamente de natureza. Alaya, apesar de eterna e imutável em sua essência interna, nos planos fora do alcance dos homens ou mesmo dos deuses cósmicos, Dhyani Budas, altera-se durante o período de vida ativa que diz respeito aos planos inferiores, inclusive o nosso. Durante esse tempo, não só os Dhyanis Budas são unos com Alaya em alma e essência, mas também o homem que realizou a yoga, meditação mística, é capaz de fundir sua alma nela, como diz Arya Sanga, da escola Yogasharaya. Não é isto o nirvana, senão uma condição que dele se aproxima? E aqui a divergência. Enquanto os Yogasharayas da escola Mahayana dizem que Alaya, Nikpo e Tansang em tibetano é a personificação do vazio e, não obstante, a base de todas as coisas visíveis e invisíveis, e que, apesar de eterna e imutável em sua essência, Alaya se reflete em cada objeto do universo, como a lua na água clara e tranquila. Outras escolas contestam essa proposição. Sucede o mesmo em relação a Paramarta. Os Yogasharayas interpretam este termo como aquilo que também depende de outras coisas, Paratantra, e os Madhyamikas dizem que Paramarta está limitado a Paranibbana, ou a perfeição absoluta,
Vale dizer que na exposição destas duas verdades entre as quatro, os primeiros creem e sustentam que neste plano, pelo menos, só existe Samvritsi Satyaya, ou a verdade relativa, e os segundos ensinam a existência de Paramarthi Satyaya, a verdade absoluta. Observação número 16. Paramarthi Satyaya é a consciência própria, Svashamvedana, ou o pensamento que se analisa a si mesmo, de duas palavras, Parama, por cima de todas as coisas, e Artiha, compreensão, significando Satyaya, o ser verdadeiro e absoluto, ou esse. Em tibetano, Paramarthi Satyaya é Dondam Paidempa. O oposto a esta realidade absoluta é Samvrit Satyaya, a verdade relativa somente, pois Samvrit Satyaya significa falso conceito e é origem da ilusão Maya. Em tibetano, Kundza Bit Shipenda, aparência que cria a ilusão. Fim da observação número 16. Continuação da observação da letra A. Nenhum Arhat, medicantes, pode alcançar o conhecimento antes de identificar-se com Paranirvana, Parikalpta e Paratantra. São seus dois grandes inimigos. Observação número 17. Trecho registrado em Aforismos dos Bodhisattvas. Continuação da narrativa. Parikalpita, em tibetano, Kuntag, é o erro em que incidem os que não percebem o caráter vazio e ilusório de todas as coisas e creem na existência de algo que não existe, por exemplo, o não-eu. E Paratantra é aquilo, seja o que for, que existe unicamente em virtude de uma relação causal ou de dependência, e que deve desaparecer tão logo cesse a causa de que procede, como a chama de um pavio. Suprima-se ou destrua-se o pavio e a luz desaparece. Ensina a filosofia esotérica que tudo vive e é consciente, mas não que toda a vida e toda a consciência sejam semelhantes às dos seres humanos ou mesmo dos animais. Nós consideramos a vida como a única forma de existência manifestando-se no que chamamos matéria ou naquilo que no homem chamamos espírito, alma e matéria, separando-os sem razão. A matéria é o veículo para a manifestação da alma neste plano de existência, e a alma é o veículo em um plano mais elevado para a manifestação do espírito. E os três formam uma trindade sintetizada pela vida, que os interpenetra a todos. A ideia da vida universal é um daqueles antigos conceitos que estão retornando à mente humana neste século, como consequência de sua libertação da teologia antropomórfica. Verdade é que a ciência se contenta com traçar ou expor os sinais da vida universal, não ousando ainda pronunciar ou sequer sussurrar a expressão anima mundi. A ideia da vida cristalina, que hoje é familiar à ciência, teria sido repudiada com desprezo meio século atrás. Os botânicos agora investigam os nervos das plantas, não porque suponham que as plantas sejam capazes de sentir ou pensar como os animais,
mas por acreditarem que para explicar o crescimento e a nutrição dos vegetais é necessária uma estrutura que guarde na vida das plantas uma relação funcional idêntica à dos nervos na vida animal. Parece quase impossível que a ciência se deixe enganar por muito mais tempo com o simples uso de palavras tais como força e energia, tardando em reconhecer que as coisas dotadas de movimento são coisas vivas, quer se trate de átomos ou de planetas. Mas, ao leitor poderá ocorrer a pergunta: qual é a crença das escolas esotéricas sobre este ponto? Quais as doutrinas ensinadas pelos budistas esotéricos? Para eles, a Laya tem uma dupla significação e até mesmo tríplice. No sistema Yogasharaya da escola contemplativa Mahayana, a Laya e ao mesmo tempo a alma universal Anima Mundi e o eu de um adepto adiantado. Aquele a quem a yoga conferiu poderes é capaz de introduzir à vontade o seu alaya, por meio da meditação na verdadeira natureza da existência. Alaya possui uma existência eterna e absoluta, diz Aryasanga, o rival de Nagarjuna. Observação número 18. Aryasanga foi um adepto anterior à era cristã e fundador de uma escola esotérica budista, embora Korosi Kisoma Sandor o situe por uma razão pessoal no século VII d.C., existiu outra Aryasanga que viveu nos primeiros séculos da nossa era, e é bem provável que o sábio húngaro confundisse um com o outro. Fim da observação número 18, continuação da narrativa do texto da letra A. Em certo sentido, é Pradhana, que é Vishnu Parana, define como a causa não evolucionada, a base original na denominação enfática dos sábios, o Prakriti sutil, ou seja, o eterno, e o que ao mesmo tempo é ou encerra em si, o que não é, ou é mera evolução. Observação número 19. Registrado em Vishnu Purana, volume 1, página 20. Continuação da narrativa. A causa contínua, que é uniforme, que é ao mesmo tempo causa e efeito, chamada Pradhana e Prakriti, por aqueles que conhecem os primeiros princípios, é o incognoscível Brahma, que era anterior a tudo. Observação número 20. Registrado em Vishnu Purana de Wilson, volume 1, página 21, citado do Vayu Purana. Continuação da narrativa. Isso quer dizer, Brahma não cria nem mesmo produz a evolução, mas unicamente revela vários aspectos de si próprio, um dos quais é Prakriti, aspecto de Pradhana. Prakriti, no entanto, não é uma palavra adequada e a Laya o explicaria melhor, visto que Prakriti não é o incognoscível Brahma. É um erro ensinar que a Anima Mundi, a vida una ou alma universal, só foi dada a conhecer por Anaxágoras ou durante sua época. É um erro dos que ignoram a universalidade das doutrinas ocultas desde o berço das raças humanas e, sobretudo, por parte daqueles sábios que repugnam até mesmo a ideia de uma revelação primordial. O ensinamento do filósofo citado teve simplesmente em vista combater os conceitos demasiado materialistas de Demócrito
sobre cosmogonia, que se baseavam na teoria exotérica de átomos postos em movimento ao acaso ou cegamente. Anaxágoras de Clazomene não foi inventor daquela doutrina, ele apenas a divulgou, como também o fez Platão. O que Anaxágoras denominava a inteligência do mundo, o nous, o princípio que, segundo as suas ideias, existe absolutamente separado e livre da matéria, atuando com um objetivo pré-estabelecido, era chamado o movimento, vida una ou Jivatma, na Índia, desde os tempos muito anteriores ao ano 500 a.C. Os filósofos arianos, porém, a esse princípio para eles infinito, jamais deram o atributo de pensar, que é finito. Observação número 21. Com isso, queremos dizer consciência própria finita, porque como pode o absoluto alcançá-la de outro modo, senão como um aspecto o mais elevado dos que conhecemos, a consciência humana? Fim da observação 21, continuação da narrativa. Isso conduz, naturalmente, ao espírito supremo de Hegel e dos transcendentalistas alemães, e apresenta um contraste que talvez seja útil assinalar. As escolas de Schelling e de Fichte divergiram muito do conceito arcaico e primitivo de um princípio absoluto, e não refletiram senão um aspecto da ideia fundamental do sistema Vedanta, o Absoluter Geist. Observação 22. Espírito absoluto. Continuação. Sugerido vagamente por von Hartmann, em sua filosofia pessimista do inconsciente, e que é talvez a maior aproximação das doutrinas hindu Advaitas, a que pode chegar a especulação europeia, esta ainda assim muito longe da realidade. Segundo Hegel, o inconsciente jamais se daria a tarefa vasta e complexa de fazer evolucionar o universo se o não movesse a esperança de alcançar clara consciência de si mesmo. Com relação a esse ponto, convém ter presente que os panteístas europeus, quando se referem ao espírito, termo que empregam como equivalente a Parabrahman, e o chamam inconsciente, não dão a esta expressão o significado indireto que geralmente implica. Usam-na porque não dispõem de um termo mais apropriado para simbolizar um profundo mistério. Eles nos dizem que a consciência absoluta por trás dos fenômenos só é chamada inconsciência por carecer de todo o elemento de personalidade e que transcende a concepção humana. O homem, incapaz de formular um conceito que não seja relacionado aos fenômenos empíricos, sente-se impotente em virtude mesmo da constituição do seu ser para levantar o véu que encobre a majestade do absoluto. Só o espírito liberto é capaz de preceder, vagamente ainda, a natureza da sua própria origem, a qual deverá retornar com o passar dos tempos. Se aos mais elevados dos Dayankohans não cabe senão curvar-se humildemente à sua ignorância diante do insondável mistério do ser absoluto, se até naquele ponto culminante da existência consciente, em que a consciência individual se funde na consciência universal, para usar uma expressão de Fichte, não pode o finito conceber o infinito, nem pode aplicar-lhe sua própria medida de experiências mentais, como se poderá dizer o que inconsciente
e o absoluto tenham sequer algum impulso instintivo ou esperança de alcançar a clara consciência de si mesmos? Observação número 23. Veja-se no livro de mão A História da Filosofia de Schauegler, na tradução de Sterling, página 28. Continuação da narrativa. O Vedantino jamais admitiria esta ideia hegeliana, e o ocultista diria que ela é perfeitamente aplicável ao Mahat desperto, ou seja, à mente universal, já projetada no mundo fenomenal como aspecto primeiro do imutável absoluto, mas nunca a este último. O espírito e a matéria, ou Purusha e Prakriti, são somente os dois aspectos primordiais de um sem segundo. Tal é o ensinamento. O nous, que faz mover a matéria, a alma que a anima, imanente em todos os átomos, manifestada no homem, latente na pedra, tem graus diversos de poder, e esta ideia panteísta de um espírito-alma geral, que penetra toda a natureza, é a mais antiga de todas as concepções filosóficas. O arqueu não foi uma invenção de Paracelso, nem de seu discípulo Van Helmont, pois que este mesmo arqueu é o Pai Éter, localizado à base manifestada e à origem de todos os fenômenos da vida. A série completa das inumeráveis especulações desta espécie não passa de variações sobre o mesmo tema, cuja nota predominante foi dada com aquela revelação primitiva. Fim da observação da letra A. Observação da letra B. A palavra Anupadaka. Sem pais ou sem progenitores é uma designação mística que tem várias significações em nossa filosofia. É o nome que se costuma dar aos seres celestes como os Dhyan Kohans ou os Dhyani Budas. Estes últimos correspondem misticamente aos Budas e Bodhisattvas humanos, conhecidos por Manush, humanos, Budas, e chamados mais tarde Anupadaka, quando operada a fusão de sua personalidade com os seus princípios sexto e sétimo combinados, ou Atma Buddhi, convertendo-se nas almas de diamante, Vajrasattvas. Observação número 24. Vajrapani ou Vajradhara significa possuidor do diamante. Dorje Sempa, em tibetano. Sempa significando a alma. E a qualidade adamantina refere-se à sua indestrutibilidade no futuro. A explicação de Anupadaka contida no Kala Chakra, o primeiro na divisão Jyut de Conjur, é semi-esotérica e induziu os orientalistas a errôneas especulações quanto aos Dhyani Budas e seus correspondentes terrestres, os Manushi Budas. A significação verdadeira vai indicada em volume subsequente a seu tempo e será explicada com maior amplitude. Fim da observação número 24. Continuação da narrativa da letra B. O Senhor oculto, Sangpai Dakpo, o que está imerso no absoluto, não pode ter pais porque é existente por si mesmo e uno com o Espírito Universal, Svayambhu. O
Svabhat em seu mais elevado aspecto. Observação número 25. Este trecho citando de novo Hegel, que como Stilling aceitou praticamente o conceito panteísta dos avatares periódicos, encarnações especiais do espírito do mundo no homem, como sucede no caso de todos os grandes reformadores religiosos. A ciência do homem é o espírito. Só descartando-se do seu modo de ser finito e abandonando-se voluntariamente à pura consciência de si mesmo, é que pode alcançar a verdade. O homem Cristo, como o homem em quem se manifestou a unidade de Deus-homem, identidade da consciência individual com a universal, segundo o ensinamento dos Vedantinos e de alguns Advaitas, resumiu em si, com sua morte e sua vida histórica em geral, a eterna história do espírito, história que todo homem tem de realizar em si mesmo, a fim de existir como espírito. Registrado na tradução de Filosofia da História Inglesa de Sibrey, página 340. Fim da observação número 25. Continuação da narrativa. Grande é o mistério da hierarquia dos Anupadaka. O seu vértice é o espírito-alma universal e a sua base os Manus-Budas. E cada homem dotado de alma é um Anupadaka, em estado latente. Daí o emprego da expressão a grande roda, o universo, era Anupadaka, quando se alude ao universo em seu estado sem forma, eterno e absoluto, antes de ser formado pelos construtores. Fim da Estância 1, A Noite do Universo.